Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Passei 58 anos nesta fazenda e aprendi uma coisa que ninguém precisa ensinar nos livros, que ninguém consegue aprender na cidade, que só a terra consegue gravitar em você dia após dia, ano após ano, até que vire mais que conhecimento. Vira verdade vivida. A estrada de terra não mente. Ela diz tudo. Quando você vê uma marca de animal, você sabe qual foi. Uma vaca deixa pegada diferente de um boi. Uma vaca grávida deixa a marca mais funda. Quando você vê sangue seco na poeira vermelha, você sabe exatamente o que aconteceu. Se foi bote de cobra, você vê o padrão. Se foi disparo de caça, você vê o respingo. A estrada é um livro aberto para quem sabe ler. E naquele fim de tarde, a estrada estava me contando uma história que eu nunca tinha lido antes. Pegadas descalças, de mulher, correndo. Eu voltava da cerca do fundo, montado no meu cavalo. Um alazão que a gente chama de trovão, porque quando era jovem ele relinchava que parecia trovão, com aquele cansaço que é mais familiar que meu próprio nome. O tipo de cansaço que não vem só do corpo, vem dos anos, vem da vida inteira vivida sozinho, fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, pensando pensamentos que já pensei 1000 vezes. Tinha passado a tarde inteira consertando a cerca do pasto norte. Arame farpado, solto em 3 pontos. A madeira do poste apodrecendo na base. Tudo aqui apodrece, tudo aqui quebra. Tudo aqui pede para ser consertado o tempo todo, como se a própria terra conspirasse contra quem tenta viver nela. O sol derramava uma luz cor de cobre, aquela que só existe no sertão no fim da tarde, sobre o pasto seco. A seca tinha levado a grama toda. Mais um ano de pouca chuva, mais uma coisa que o sertão tira de você. Tinha chovido só uma vez desde junho. Uma chuva fraca que durou 20 minutos e depois parou como se tivesse medo de continuar. Vinha pensando em consertar o telhado, sempre o mesmo telhado, sempre caindo um pouco mais, quando vi a figura. Parei o cavalo. No começo achei que fosse um tronco caído. A luz do sertão engana. Engana muito. Você acha que vê água onde há só miragem. Você acha que vê gente onde há só sombra. Mas conforme o trovão se aproximou, conforme consegui enxergar melhor, meu peito fez aquela coisa que não deveria fazer mais. Apertou. Como se soubesse de algo que minha cabeça ainda não tinha entendido. Era uma mulher. Estava descalça. Os pés enterrados na poeira vermelha. O vestido. Aquele tipo de vestido simples que as mulheres usam quando não têm dinheiro para nada além de sobreviver. Estava colado à pele de tanta poeira que parecia ter saído do chão mesmo. Literalmente saído da terra. Os braços contra o corpo, como se tentasse ocupar o menor espaço possível do mundo. Como se quisesse desaparecer. O vento mexia no cabelo dela, comprido, preto, despenteado, cheio de galhos e poeira, mas ela não se mexia. Só estava ali. Parada, como uma árvore que foi quebrada pelo tempo e não consegue mais se mexer. Desci do cavalo devagar, muito devagar, como quem não quer assustar um animal selvagem. "A senhora está bem?" perguntei, com a voz que a gente usa quando fala com coisa frágil. Ela levantou o rosto devagar, muito devagar, como quem acorda de um pesadelo e não tem certeza se ainda está nele. Os olhos estavam vermelhos, não de choro recente. Era aquele tipo de vermelhidão que vem de quem já chorou tudo que tinha para chorar há horas, há dias, talvez. E agora só restou o vazio, um vazio que pesa mais que qualquer dor. Ela abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Tentou de novo. Os lábios se mexeram, mas o som não veio. Como se o corpo tivesse esquecido como trabalhar. Naquele instante, entendi algo sem que precisasse ser dito. Aquela mulher não estava ali por acaso. Não era alguém perdida que simplesmente errou de caminho. Era alguém que tinha escolhido aquele lugar, aquela estrada vazia,
Aquela hora do dia quando o sol está caindo e a noite está vindo, para ficar, para esperar, para deixar que a vida decidisse se ela continuava. A estrada tinha trazido ela até aqui, até minha porteira. E agora ela estava parada, esperando que alguém decidisse se a deixava viver ou simplesmente virava para o outro lado. Fiz uma coisa que aprendera com Marlene, minha esposa morta há 3 anos. Aproximei-me devagar, muito devagar. Não estendi a mão. Só fiquei perto. Meu nome é Sebastião. Falei com a voz mais baixa que consegui. Essa é minha propriedade. A casa está ali adiante. Apontei com a cabeça para onde a casa estava, a poucos metros, com seu telhado caindo e suas paredes de barro e suas janelas onde a noite já estava chegando. A senhora precisa descansar. Ela hesitou. Todo o corpo dela dizia que confiar em alguém era um risco que ela não queria mais tomar. Que tudo que ela tinha tentado confiar no passado a tinha trazido até aqui, descalça, perdida, quase morta. Aqui ninguém vai machucar você, acrescentei. Tenho palavra. Tenho idade para saber o que significa dar palavra e depois não cumprir. E eu não sou esse tipo de homem. Não sei se foi minha voz, não sei se foi o cansaço que venceu o medo, o cansaço de correr, o cansaço de fugir, o cansaço de ter medo. Mas depois de alguns segundos que duraram séculos, ela assentiu. Um leve movimento de cabeça, quase invisível. Me chamo Helena, ela sussurrou. A voz dela era como o resto, frágil, cansada, como se viesse de muito longe. Desci completamente do cavalo. Peguei na mão dela. A mão estava gelada apesar do calor, e ela quase não resistiu. Só deixou que eu a guiasse. Quando chegamos perto da casa, ela olhou para trás, para a estrada, para aquele lugar onde eu a tinha encontrado. Ninguém vai encontrar você aqui, falei, mas não tinha certeza se era verdade. Foi assim que Helena entrou na minha vida. Na estrada vermelha, descalça, trazendo consigo toda a dor que o mundo pode colocar nos ombros de uma mulher. Trazendo também um peso que eu não sabia que ia carregar. E naquele momento, sob aquele céu imenso do interior, eu não fazia ideia do que aquilo significaria. Não sabia que a vida inteira que eu tinha montado, feita de silêncio, de rotina, de isolamento, ia mudar para sempre. A estrada tinha falado, e eu tinha escutado. Dona Rosa sabia. Não perguntei como ela sabia. Rosa é uma daquelas coisas que a gente herda quando fica sozinho na fazenda por tempo demais. Ela vinha 3 vezes por semana para limpar, cozinhar, deixar a casa com alguma aparência de lugar onde gente de verdade vive. Seu marido tinha morrido há 15 anos. Seus filhos tinham saído da roça para a cidade. Então, a gente tinha um acordo tácito. Ela vinha, cozinhava, limpava e em troca recebia dinheiro que nós 2 sabíamos que ela não precisava. O que ela precisava era de companhia. De estar em um lugar onde o silêncio não fosse tão pesado. Quando me viu chegando com Helena pendurada na minha mão, porque ela quase não conseguia andar, os pés machucados e sangrentos, Rosa não fez nenhuma pergunta. Nenhuma. Só desapareceu para dentro da casa e voltou com roupas limpas que ela tinha deixado aqui semanas atrás. Roupas que nem eram tão velhas assim, roupas que ela guardava, como se soubesse que um dia alguém precisaria delas. Vem, disse Rosa para Helena, com aquele jeito de quem já viu muita coisa e cansou de se surpreender com o mundo. Vamos te tirar dessa poeira toda. Vamos te colocar em ordem. Fiquei na cozinha enquanto Dona Rosa a levava para o quarto de hóspedes. Aquele quarto que não era usado desde que Marlene se foi. 3 anos. 3 anos daquele quarto fechado como um cárcere. 3 anos guardando o luto dentro de 4 paredes. Marlene, minha esposa, minha mulher durante 35 anos. A pessoa que me conhecia melhor que eu mesmo. Tinha partido um domingo de chuva. Irônico, porque a chuva era o que ela pedia para o sertão.
e o sertão tinha morrido junto com ela, aparentemente. A enterrei em um domingo de chuva na parte mais seca do cemitério, a terra vermelha caindo sobre a caixa de madeira. Meu filho, que mora em Goiânia agora, que não vem me ver há quase um ano, segurando o meu ombro como se eu fosse quebrar. Eu continuei de pé. Sempre continuo de pé. É o que a gente aprende a fazer aqui. A gente aguenta, a gente sobrevive. Depois que Marlene morreu, aquele quarto virou um lugar que eu não entrava mais. As janelas fechadas, as cortinas fechadas, o ar cheirando a mofo e tempo parado. Aquele cheiro que a morte deixa. Não é um cheiro ruim, é pior. É um cheiro de ausência, de algo que foi embora e não deixou nada para trás, além de vazio. Senti aquele cheiro agora, quando Dona Rosa passou por mim carregando os panos e a bacia de água morna. Aquele cheiro de morte viva que a gente deixa em casa quando alguém importante se vai e a gente não consegue nem limpeza para tirar. Esperei na cozinha fazendo café. Café é uma coisa que a gente sempre consegue fazer bem quando o resto falha. Coloquei água na chaleira velha de ferro. Esperei aquecer. Juntei o café já coado da noite anterior. Tinha endurecido, tinha ficado amargo, tinha virado aquele café que a gente bebe quando não tem esperança de nada melhor. Quando Rose saiu do quarto uma hora depois, Helena estava dentro, no chuveiro. Você conseguia escutar a água caindo. Aquela água que é escassa aqui, que a gente economiza como se fosse ouro, que usa só para o essencial. Mas naquele momento, em vez de pensar em seca, em economia, enquanto custava aquela água, pensei em poeira vermelha caindo pelo ralo. Pensei em alguém tentando lavar alguma coisa que não era só da pele. Rose pegou uma xícara de café e se sentou na mesa. Ela vai comer? Perguntei. Não sei, respondeu Rosa, mas o corpo dela grita de fome. Rosa é assim. Fala como se soubesse dos mistérios da vida, como se tivesse decodificado alguma coisa que o resto da gente ainda está tentando entender. Talvez soubesse mesmo. Como você sabe essas coisas? Perguntei. Porque eu sou mulher, ela respondeu. E as mulheres entendem umas às outras. A gente sente quando outra mulher está ferida. E aquela aí está ferida em um lugar que não é no corpo. Helena dormiu aquela noite inteira. Dormir mesmo, profundo. Aquele tipo de sono que é quase morte. Tão profundo que você fica preocupado se a pessoa vai acordar. Eu ouvia a respiração dela do outro lado da casa. Ou fingia ouvir. Porque era impossível ouvir respiração através de parede de barro. Mas eu escutava mesmo assim. A gente escuta quando está esperando algo, quando está em vigília. No dia seguinte, Helena desceu para a cozinha de manhã cedo, quando o sol estava começando a rasgar a escuridão da noite. Ela estava com roupas limpas de Dona Rosa, que eram grandes demais para ela. Pendiam nos ombros como se fossem roupas de alguém maior. Percebi que Helena era pequena, muito pequena, tão pequena que parecia que uma rajada de vento mais forte poderia levar ela embora. Magra de um jeito que não era natural. Daquele jeito de quem esqueceu de comer por tanto tempo que o corpo resolveu acostumar. Que resolveu que comer era luxo, que sobreviver com o mínimo era a realidade. Café? Perguntei. Ela assentiu devagar. Devagar demais. Como se cada movimento custasse energia que ela não tinha. Sentou na mesa de madeira que Marlene e eu tínhamos construído juntos há mais de 30 anos, quando tínhamos filhos e esperança e um futuro que parecia infinito. Quando a gente acreditava que tudo ia ser possível. Helena bebeu o café em pequenos goles, como se tivesse medo dele queimar ou explodir na boca. Olhava para a colher como se fosse um objeto estranho que nunca tinha visto, como se estivesse aprendendo como as coisas funcionam. Você come ovos? Perguntei. Ela piscou como se não tivesse escutado. Tenho ovos frescos. As galinhas botam desde cedo, antes do sol nascer mesmo. Está bem, ela sussurrou. Fiz ovos fritos, simples. Manteiga na panela de ferro. Ovos caindo na manteiga quente.
O barulho daquilo fazendo barulho. Pão que Rosa tinha feito no fogão de lenha 2 dias antes. Um pouco de queijo que Rosa tinha trazido da cidade na sua última vinda. Pus tudo na mesa. Helena comeu devagar, muito devagar, como se o corpo dela tivesse esquecido completamente como fazer as coisas comuns da vida. Cada garfada era uma ação pensada. Mastigava muito, como se tivesse medo de engasgar, ou como se quisesse aproveitar cada pedaço. Mas comeu. E quando terminou, para minha surpresa, limpou o prato com um pedaço de pão, aquele gesto que minha avó fazia. Aquele gesto de quem não desperdiça nada, de quem sabe que comida é privilégio. Naquela noite, depois que Rosa foi embora, encontrei Helena se sentando na varanda. A noite estava pesada. O barulho dos grilos tinha tomado conta de tudo. Aquele som que só existe na zona rural. Aquele som que é simultâneo presença e ausência, companhia e solidão. O vento batia nas janelas de madeira da casa. Aquele vento quente e seco que vem do sertão profundo. O céu inteiro coberto de estrelas daquele jeito que só existe aqui, longe de qualquer luz de cidade. Daquele jeito que a gente esquece que existe quando passa tempo demais perto de cidades. "O senhor mora sozinho?" Ela perguntou de repente. "Moro", respondi sentando ao lado dela na cadeira que Marlene tinha comprado numa feira há muitos anos. "Há quanto tempo?" perguntou. "De 3 anos", falei, "desde que minha esposa morreu." Ela não perguntou por quê, não perguntou se eu tinha filhos, não perguntou se tinha alguém me visitando. Talvez soubesse que perguntar significava abrir espaço para que eu perguntasse também. Nós ficamos em silêncio por um tempo comprido. "Obrigada por não fazer perguntas", ela disse, quebrando o silêncio depois de muito tempo. Pensei antes de responder. Pensei em Marlene. Pensei em como ela tentava me fazer falar quando eu não queria. Pensei em como eu ficava quieto e ela respeitava meu silêncio, mas sofria com ele. Pensei em meu filho que tinha crescido em uma casa onde 2 adultos passavam dias inteiros sem dizer nada que importasse. Pensei em toda a vida que eu deixei passar enquanto ficava quieto, esperando que ela voltasse ou que ele voltasse, ou que algo mudasse. "Todo mundo merece um lugar para respirar", falei. "Um lugar onde a gente não precisa explicar nada. Um lugar onde a gente só existe." Ela baixou os olhos. E naquele momento, pela primeira vez desde que chegou, vi algo diferente na boca dela. Não era um sorriso. Sorrir era muito. Era algo menor que sorriso. Era um reconhecimento de que ela tinha sido ouvida, de que alguém tinha finalmente parado de cobrar explicações e tinha simplesmente deixado ela ser. Naquela noite, deitei na cama ouvindo o silêncio. O mesmo silêncio de sempre, mas diferente agora, porque havia a respiração de outra pessoa na casa. Havia vida onde tinha só morte e rotina. E eu não sabia se aquilo era uma bênção ou se era uma maldição chegando mais cedo do que deveria. Nos primeiros 3 dias, eu fingia que não notava as coisas. É o que a gente aprende a fazer quando fica sozinho por tempo demais. A gente aprende a não ver. A gente aprende que há certos silêncios que a gente não deveria quebrar. Porque uma vez que você quebra um silêncio, ele nunca volta a ser o mesmo. E algumas verdades, uma vez ditas, modificam tudo. Helena agora acordava cedo, mais cedo que eu às vezes. Eu a ouvia mexendo na cozinha quando as estrelas ainda estavam no céu, quando a noite ainda era noite. Fazia café, comia pouco, depois ia se sentar na varanda e ficava olhando para a estrada. Só olhava. Hipnotizada, não falava. Não perguntava nada, não reclamava de nada, só olhava aquela estrada vermelha como se esperasse que algo voltasse ou que algo chegasse. Como se a resposta para todas as suas perguntas estivesse ali, no horizonte, esperando ser descoberta,
No terceiro dia à noite, percebi que toda vez que ouvia um barulho, vento batendo a porteira do curral, animal mexendo nas cercas, até inseto batendo no vidro da janela, o corpo dela ficava rígido, paralisado. Os olhos corriam até a estrada como se esperassem ver um fantasma. Uma noite encontrei ela sentada sozinha na varanda. A lua estava grande, grande demais. Daquele tamanho que só existe aqui, quando a gente fica longe de qualquer luz de cidade. Uma lua que ocupa o céu inteiro e te faz lembrar que você é pequeno. Não consegue dormir? Perguntei, sentando do lado dela. Ela não respondeu. Só continuou olhando para a noite, aquele tipo de olhar que não está vendo nada, que está vendo tudo, que está vendo o passado. Fiquei ali, do lado dela, quieto. Eu aprendi com Marlene que às vezes ficar perto de alguém é mais importante que falar algo certo. Às vezes o silêncio compartilhado vale mais que palavras. O senhor nunca quis saber de onde eu vim, ela disse de repente, quebrando o silêncio que tínhamos construído. Não, confirmei. Por quê? Perguntou. Pensei em Marlene novamente. Pensei em como a gente passa a vida toda querendo que os outros contem a verdade, querendo entender, querendo saber os detalhes, os porquês, as razões. E como no final a gente descobre que o que importava mesmo era simplesmente estar ali, estar presente, não questionar. Porque a gente chega a um ponto na vida em que percebe que todo mundo está fugindo de algo. Falei devagar. Alguns fogem de cidades, alguns fogem de relacionamentos, alguns fogem de histórias que pesam demais para carregar. Quando a pessoa chegar no momento de contar, ela conta. Se não chegar, não é meu direito cobrar a verdade dela. A verdade vem no próprio tempo, ou não vem, e tudo bem assim também. Helena respirou fundo. Daquele jeito que a gente respira quando está prestes a pular um abismo. Eu fui esposa de um homem que não me deixava ser nada além de sua esposa, ela começou, e eu senti algo quebrar dentro dela. Vi nos ombros, vi na mandíbula. Eu fui mãe de 2 filhas que me tiraram quando eu tentei sair. Eu fui propriedade, depois fui nada. E agora eu estou aqui, neste quarto que não é meu, nesta fazenda que eu não conheço, com um homem que não me conhece e que não faz perguntas. E é a primeira vez em 20 anos que consigo respirar sem sentir medo. Ela parou, respirou. Mas o medo ainda vem, continuou. Toda noite, toda vez que ouço um barulho na estrada, toda vez que o vento bate diferente, o medo entra aqui. Ela tocou o peito. E não sai mais enquanto não amanhecer. Aquela noite eu entendi que Helena não estava ali por acaso, que havia algo ou alguém que ela estava deixando para trás, e que tudo que eu estava ajudando estava seguro apenas enquanto ninguém descobrisse. Os próximos dias eu comecei a prestar atenção. As coisas pequenas, a maneira como Helena se mexia quando ouvia motor de carro, aquele movimento involuntário que era quase como se estivesse se preparando para correr. A maneira como ela dormia com as roupas postas, como se tivesse que sair correndo a qualquer momento, como se não pudesse permitir que a pegassem desprotegida. A maneira como seu olho ia sempre para a estrada, como se a estrada fosse a coisa mais importante do mundo. O perigo e a salvação vindo do mesmo lugar. Na noite de quinta-feira, Dona Rosa chegou como de costume. Cozinhou, limpou. Cantarolava enquanto trabalhava. Aquele tipo de cantoria que as mulheres do interior fazem, tipo uma prece, tipo um aviso. E quando Helena saiu da sala para usar o banheiro, Rose me puxou para um lado. Essa mulher está em apuros, ela disse baixo, quase sussurrando, como se tivesse medo que alguém escutasse. Vejo nos olhos, vejo no jeito de andar, vejo no jeito como ela olha para trás o tempo todo, como se esperasse que alguém fosse aparecer atrás dela a qualquer momento. Eu sei, falei. Você sabe que isso pode trazer problema para você, né? Perguntou Rose, com aquele tom de quem já viu problema demais na vida. Problemas com polícia, com o marido dela, com o que quer que seja?
Não respondi, porque ela tinha razão. E eu sabia que a partir do momento que deixei Helena entrar, eu escolhi aquele caminho. Não tinha volta, tinha só continuação. Na noite de sexto dia, os cachorros começaram a latir diferente. Não era latido de tatu que mexe embaixo da terra, daquele latido que é investigativo. Não era latido de boi que se aproxima do curral, daquele latido que é de alerta. Era aquele latido que a gente conhece desde criança. Aquele latido que diz que gente estranha está chegando, gente que não deveria estar aqui. Saí para fora rápido. A poeira estava subindo na estrada. Aquela poeira que é sinal de motor, de movimento, de algo que não pertence ao ritmo natural da fazenda. Primeiro uma caminhonete preta, depois outra. E então, como um fantasma que você sempre soube que ia aparecer, a viatura da polícia com a luz vermelha girando. Aquela luz que pisca e muda tudo de cor. Meu corpo inteiro ficou alerto. Naquele instante, eu soube que a estrada tinha trazido Helena para mim. E agora a estrada ia trazer outras coisas também. Consequências, realidade, aquilo que a gente tenta evitar. Eles pararam em frente à casa. O motor desligou. O silêncio que ficou depois pareceu mais alto que qualquer barulho que o mundo pode fazer. 2 policiais desceram. O mais velho tirou o chapéu. Gesto que a gente vê cada vez menos por aqui, mesmo na polícia. Ele tinha aquele olhar de quem viu muita coisa e cansou de se surpreender com a humanidade. Tinha os olhos vermelhos de quem trabalha muito e dorme pouco. "O senhor é o proprietário?" ele perguntou. "Sou." Ele me olhou com atenção. Aquele tipo de atenção que faz a gente saber que tudo o que a gente escolheu fazer nos últimos dias vai mudar o resto da vida. "Estamos procurando uma mulher", ele disse. "Nome Helena." Meu coração bateu mais pesado, como se estivesse tentando sair do peito. Ela desapareceu de Palmas há uma semana. Marido dela entrou com um comunicado, e naquele momento eu ouvi o barulho da porta atrás de mim abrindo. Helena, ela estava parada ali, de pé, com as mesmas roupas que Dona Rosa tinha dado. Com o mesmo medo nos olhos que tinha toda noite, toda madrugada, toda vez que se assustava com um barulho. Não fugiu, não correu, não implorou para que eu mentisse. Só ficou em silêncio. E eu entendi naquele momento que é exatamente naquele instante, quando você escolhe ajudar alguém, que você para de controlar o que acontece depois. O policial olhou para Helena. Depois me olhou. Depois olhou para Helena de novo. Aquele tipo de olhar que diz tudo, que pergunta tudo, que já sabe a resposta, mas quer ver se você tem coragem de mentir. "Senhora Helena, precisamos que a senhora venha conosco." O vento passou pelo terreiro, levantando poeira vermelha. A mesma poeira que Helena tinha trazido quando chegou. A mesma poeira que agora parecia que ia levar embora tudo que tinha começado. Ela me olhou, e pela primeira vez desde que chegou, vi lágrimas nos olhos dela. Não correndo, só ali, presas, como se o rosto não soubesse o que fazer com aquela água. "Eu não queria trazer problema para o senhor", ela disse, e havia algo quebrado na voz dela. Naquele momento, percebi uma coisa que nunca tinha entendido completamente antes. Às vezes, ajudar alguém não é sobre saber quem a pessoa foi. Não é sobre histórias, não é sobre passado. É sobre reconhecer quem ela é quando mais precisa, naquele momento de desespero absoluto. "Ela não fez nada de errado aqui", falei para o policial. Ele assentiu devagar. Aquele tipo de assentimento que diz: "Eu entendo o que você está tentando fazer, mas você não está entendendo o tamanho do problema que virá depois." "Talvez não tenha feito nada de errado aqui", ele respondeu com uma voz cansada. "Mas a história dela começou muito antes de chegar nesta fazenda." Helena fechou os olhos por um segundo. "Eu cansei de fugir", ela disse. E naquele momento eu percebi que não sabia nada sobre a mulher que deixei entrar na minha vida. Mas sabia tudo o que precisava saber.
Sabia que ela era alguém que merecia oportunidade, que merecia segunda chance, que merecia não ser julgada só pelo que tinha feito quando desesperada. Ela pode contar a história dela? Perguntei. O policial assentiu, cansado, e a gente entrou na casa. Dona Rosa estava de pé na cozinha, com aquele jeito de quem conhece a vida e suas reviravoltas. Helena sentou à mesma mesa, onde tinha comido ovos fritos dias antes. Aquela mesa que Marlene e eu tínhamos construído. O policial ficou de pé. Seu colega mais jovem ficou na porta, vigiando. Fale, falei para Helena, puxando uma cadeira e sentando próximo. Ela respirou fundo, como quem está se preparando para dizer algo que nunca tinha dito em voz alta. Meu marido é deputado, ela começou, e ouvi como a voz dela mudava só de falar isso. Em Palmas, ele é respeitado. Todo mundo conhece ele. Todo mundo no estado sabe o nome dele. Todo mundo acha que ele é um bom homem. E talvez ele seja para algumas pessoas, para seus amigos, para seus colegas na Assembleia, para a cidade inteira que vê ele na televisão falando sobre Morales e família. Mas em casa, ela parou, como se o ar tivesse saído dela. Em casa, eu era propriedade. Minhas filhas eram propriedade. Não podíamos sair sem avisar. Não podíamos falar com amigas. Não podíamos ser nada além do que ele decidia que a gente era. O policial escutava sem piscar. Há um mês, recebi uma ligação da escola, continuou Helena, e agora havia tremor na voz. Minhas filhas estavam em um colégio interno, longe dele, longe de mim. E naquele dia eu entendi que tudo que eu tinha feito para protegê-las não importava. Porque ele tinha poder, dinheiro, influência, acesso a delegado, a juiz, a gente importante. E eu tinha só nada. Tinha só medo. Helena pousou as mãos na mesa e eu vi que tremiam. Saí de casa sem nada, continuou. Sem documento, sem dinheiro, sem nada além da roupa que estava usando. Caminhei pela estrada durante 2 dias. Dormi em uma igrejinha na beira do caminho. Comi pão duro que uma mulher bondosa me deu. Quando cheguei perto daqui, estava tão cansada que não conseguia nem pensar direito. Passei em frente àquela casa abandonada que fica a uns 5 quilômetros daqui. Entrei lá porque tinha frio e porque não sabia mais o que fazer. Ela respirou. Acordei ontem de lá porque ouvi um carro passando. E naquele momento percebi que tinha chegado ao fim, que não tinha mais aonde ir, que tinha 2 escolhas, voltar para ele ou simplesmente parar. Sua voz virou quase inaudível. Saí andando e encontrei a estrada. E quando vi a fazenda do senhor, vi aquela porteira aberta e pensei que talvez fosse um sinal. Que talvez houvesse ainda um lugar no mundo onde alguém pudesse me ajudar sem cobrar nada em troca. O policial respirou fundo. O problema é que seu marido entrou com um comunicado de desaparecimento oficial. Ele explicou, com uma voz que tentava ser gentil, mas não conseguia. E tem gente procurando, muita gente, porque aparentemente ele está dizendo que você saiu com documentos dele, com dinheiro dele, com nada que fosse dele. Helena interrompeu. Eu saí com a vida que era minha, só isso, com a vida que era minha há 20 anos. Fez um silêncio na cozinha. O tipo de silêncio que é mais alto que gritaria, que te faz escutar o próprio coração batendo. Se a gente não a encontra, ele tira o comunicado de desaparecimento em 1 semana. O policial continuou, olhando para mim, depois para Helena. Mas se a gente a encontra, a gente precisa averiguar as acusações dele. E enquanto isso acontece, ele não terminou, não precisava. A gente sabia o que aquilo significava. Enquanto isso acontecia, Helena voltava para aquele homem, para aquela vida, para aquele cárcere que tinha as paredes de uma casa bonita, que tinha flores no jardim, que tinha televisão e telefone e ar-condicionado, mas que era cárcere mesmo assim. Quanto tempo? Perguntei. Para ela responder às acusações? Uns 2 meses, respondeu o policial.
talvez mais, depende de quanto ele quer dificultar as coisas. 2 meses. Aquilo pareceu tanto tempo e tão pouco tempo ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que levaram Helena em uma cela de segurança, porque tecnicamente ela estava desaparecida e tinha que ficar sob custódia, deitei na cama ouvindo o silêncio. O mesmo silêncio que tinha ouvido por 3 anos, mas diferente agora, porque sabia que não tinha mais possibilidade de voltar. Pensei em Marlene. Pensei em como a gente deixa passar a vida inteira sem fazer as escolhas que importam. Pensei em como a gente fica quieto quando deveria gritar. Pensei em como a gente pede desculpas quando deveria pedir perdão. Pensei em meu filho em Goiânia, que não vinha me ver porque tinha vergonha de meu silêncio, de minha passividade, de como eu tinha deixado a vida passar batendo à minha porta sem nem abrir completamente. Pensei em Helena deitada em uma cela, esperando, tremendo, sozinha novamente. E entendi que era a hora de acordar, de parar de ser um homem que deixa as coisas acontecerem, de virar um homem que faz as coisas acontecerem. Na manhã seguinte, peguei meu cavalo antes do sol nascer, porque eu sabia que se ficasse ali, ia perder a coragem, e fui até a cidade. Procurei um advogado, não o advogado mais caro, o que tinha reputação de ser bom, o que meu filho uma vez me falou que era bom, que lutava por gente que precisava, que não tinha medo de enfrentar gente importante. Entrei em seu escritório, aquele tipo de escritório que é cheio de livros e papéis e história, e contei tudo. Contei a história de Helena. Contei sobre o marido deputado. Contei sobre as filhas. Contei como ela tinha aparecido na minha estrada descalça e desesperada. Contei que ela tinha feito bem em fugir. Aquele advogado, que era mais novo que meu filho, olhou para mim com uns olhos que pareciam entender tudo sem que eu precisasse explicar. "O senhor quer que eu a defenda?" perguntou. "Quero. Sabe que vai ficar caro?" "Sei", falei. "E quer mesmo? Sabe que o marido dela é gente poderosa? Que pode tentar me processar também?" Pensei em Marlene. Pensei em como o silêncio mata gente tão rápido quanto a faca. Pensei em minhas filhas que Helena tinha deixado para trás. Filhas que ela queria salvar, filhas que ela tinha sacrificado. Pensei em todas as mulheres que a gente deixa ficar quietas porque é mais fácil que ouvir, porque é mais fácil que se envolver. "Quero", falei de novo. Quando voltei para a fazenda, Helena estava em uma cela provisória na delegacia da cidade. Mas eu tinha começado algo que não podia parar. Os 2 meses passaram como chuva em terra seca. Você vê caindo, mas não consegue contar quantas gotas. Tudo muda, tudo fica molhado. E depois seca de novo, mas o dano já foi feito. Naqueles 2 meses, Helena saiu da delegacia e ficou em uma casa de proteção na cidade. O advogado trabalhou feito possesso. Procurou documentos que provavam que o marido dela tinha conta no exterior. Procurou registros de agressão que ela tinha medo de denunciar. Procurou e encontrou outras mulheres, 2, 3, mais, que tinham histórias parecidas. Histórias de deputado poderoso, histórias de silêncio. A polícia começou a investigar o deputado. As acusações dele caíram uma por uma. Documentos que ele disse que Helena tinha roubado apareceram em contas dele. Dinheiro que ele disse que desapareceu estava em aplicações feitas por ele. A própria polícia começou a investigar ele em vez de investigar ela. E então veio o dia em que o advogado ligou e disse: "Ela está liberada. Todas as acusações foram retiradas. E, Sr. Sebastião, agora ele é que está sendo investigado por abuso doméstico, apropriação indébita, corrupção. Ele vai ter que responder por muita coisa." Desliguei o telefone e não soube o que fazer. Fiquei parado na cozinha por 1 hora, só respirando, só deixando aquilo entrar. Na semana seguinte, fui buscar Helena na casa de proteção. Ela saiu de lá com uma bolsa pequena e um olhar diferente, ainda assustado, mas diferente. A gente não falou muito no caminho de volta,
Mas quando chegamos na fazenda, ela olhou para a porteira aberta, para a estrada vermelha, para o pôr do sol que vinha chegando. Eu estou em casa, ela disse. E não era pergunta. Você está em casa, confirmo. Helena trabalhou na fazenda nos dias seguintes. Não porque ninguém mandou, porque quis. Ela limpava a casa de um jeito que Marlene nunca tinha feito. Não porque minha esposa fosse preguiçosa, mas porque Helena limpava como quem está tentando tirar sujeira da própria alma. Cozinhava, cuidava das galinhas. Reparei que ela tinha ganhado peso, que o medo tinha diminuído um pouco nos olhos. E nas tardes, quando o calor abaixava, ela ia comigo até a cerca do fundo e ficava em silêncio enquanto eu consertava o que precisava. A gente trabalha junto, sem falar muito, mas junto. O advogado ligava a cada 2 semanas com notícias. Tem mais mulheres aparecendo, disse uma vez. Outra vez disse, ele quer fazer acordo, quer que ela retire a denúncia. Helena não retirou. E então veio o dia em que o advogado chamou para dizer, ela está liberada, todas as acusações foram retiradas. Ele está respondendo por muito mais agora, muito mais mesmo. Desliguei o telefone e fui procurar Helena. Ela estava na varanda, mesma hora do dia, como se ainda estivesse esperando que algo chegasse. Mas quando me viu, percebi que tinha mudado. O rosto estava mais cheio. Os olhos eram diferentes. Você é uma mulher livre, falei. Ela não respondeu nada, só ficou em silêncio. E depois começou a chorar, mais diferente de antes. Não era choro de medo. Era choro de alguém que finalmente conseguia soltar ar que estava prendendo há muito tempo. Ar que prendeu durante 20 anos inteiros. Naquela noite, Dona Rosa preparou um jantar. Levou até vinho, coisa que eu não bebia desde que Marlene morreu. Levou para comemorar. A gente comeu frango caipira que ela tinha matado e preparado, arroz com manteiga, salada de tomate do quintal, feijão fervido, pão que Rose tinha feito no forno de lenha. E pela primeira vez em 3 anos, a mesa não parecia que estava esperando alguém voltar. Quando a gente ficou sozinho depois que Rose foi embora, perguntei para Helena, agora você vai embora? Ela respirou fundo. Para onde eu ia? Perguntou de volta. E aquela pergunta me fez entender uma coisa profunda, que a gente não deixa um lugar porque tem que sair. A gente deixa um lugar quando arruma coragem para ir para outro. E Helena ainda não tinha arrumado essa coragem. Minhas filhas, ela disse devagar. O advogado conseguiu que uma juíza autorize uma visitação. Próximo mês, em Palmas, sob supervisão judicial. Você vai, falei. Eu vou, confirmou. E depois? Ela me olhou. Mas eu queria saber se você quer que eu volte. Naquele momento eu entendi que a vida tinha me dado uma segunda chance. Não que eu merecesse especialmente, mas que tinha vindo mesmo assim. E dessa vez eu ia saber o que fazer com ela. Quero, falei. Ela assentiu e ficou quieta. Aquele tipo de quietude que é resposta completa. Na semana antes dela partir para Palmas, meu filho ligou. Ele não tinha ligado em quase 1 ano. Ele não tinha vindo me visitar em mais tempo ainda. E quando ouvi a voz dele, percebi que eu tinha deixado aquele menino se afastar, porque era mais fácil que reconhecer que tinha sido um pai que ficou quieto demais, que amou sem dizer, que permitiu que o silêncio matasse a relação como um veneno lento. Pai, como o senhor está? Ele perguntou com uma voz que parecia vinda de longe. Diferente, falei. Diferente como? Como alguém que finalmente acordou de um sono muito comprido. Ele respirou no outro lado da linha. Tem uma mulher aí? Sorri. Porque ele conhecia seu pai, porque sabia que era impossível que eu tivesse acordado só por acordar. Tinha que ter algo, alguém, que tivesse me puxado. Tem. E ela está aqui porque um dia eu parei o cavalo em uma estrada e reconheci que alguém precisava de ajuda. E que deixar alguém sofrer quando você pode fazer alguma coisa é escolher deixar ela sofrer.
O Senhor nunca fez nada assim antes, ele disse. Não, falei. Mas nunca é cedo demais para começar a fazer as coisas certas. A gente conversou por 1 hora. Ele me contou sobre o trabalho em Goiânia, sobre a namorada que tinha, sobre como pensava em vir visitar, mas tinha medo de encontrar o mesmo silêncio de antes. Eu prometi que ia ser diferente, que tinha aprendido. No dia em que Helena foi para Palmas, a gente se abraçou na porta da fazenda. Primeiro abraço desde que ela chegou. E entendi que às vezes a gente leva tempo demais para tocar em quem importa, que o corpo também fala, que o corpo também precisa ser ouvido. Quanto tempo você fica? Perguntei. 2 semanas, ela respondeu. Para conhecer as meninas, para entender como eles querem que isso funcione daqui para frente, para pensar em o que eu vou fazer da vida. E depois? Depois eu volto, se você quiser. Quero. Falei. Quando ela saiu, a fazenda ficou vazia de um jeito diferente. Não era o silêncio vazio de antes. Era o silêncio de alguém que está esperando que algo bom volte. Naqueles dias, liguei para meu filho. Quero que você venha ficar 1 semana aqui, falei. Eu nem sei se... Ele começou. Não é um pedido, interrompi. É um convite de um pai que cansou de não falar as coisas importantes, que cansou de deixar o tempo passar sem dizer que você importa. Ele veio no fim de semana seguinte. Dirigiu de Goiânia sozinho, subiu a Estrada Vermelha e quando me viu na porteira da fazenda, os dois começamos a chorar, porque a gente tinha muito que recuperar e pouco tempo para fazer isso. Mas a gente começou. Ele dormiu no quarto que tinha sido dele quando criança. A gente tomou café junto de manhã. A gente consertou a cerca do fundo. A gente conversou sobre as coisas que importam, sobre Marlene, sobre como eu deveria ter falado mais, sobre como ele deveria ter insistido em escutar, sobre como a gente deixa as pessoas que amamos se afastarem porque é mais fácil que consertar. Na semana em que meu filho estava na fazenda, Helena ligou. As meninas querem conhecer você, ela disse. Como assim? Eu contei para elas sobre a estrada, sobre você parar o cavalo, sobre como você estava tão sozinho na vida que não sabe nem que estava sozinho, até que alguém chega e para escutar. Elas querem saber quem é esse homem que ajudou minha mãe quando ela não tinha ninguém. Meu filho estava ao meu lado quando recebi aquela ligação. E ele ouviu tudo, e quando desliguei, ele me abraçou de um jeito que a gente não faz desde criança. Quando Helena voltou 2 semanas depois, ela não veio sozinha, veio com um plano, com ideias. Com as meninas, que não eram mais filhas de deputado, mas filhas de uma mulher que tinha decidido ser ela mesma. Meninas assustadas ainda, meninas que tinham medo ainda, mas meninas que estavam aprendendo que existe gente boa no mundo. E eu entendi naquele dia que ajudar alguém é também deixar essa pessoa mudar quem você é. Sebastião, eu, não era mais o homem que acordava no silêncio fazendo café para 2. Agora acordava com barulho, com vida, com risco. Com medo também, porque amar de novo é sempre arriscado, mas com esperança. As meninas de Helena começaram a vir nos fins de semana. Meu filho começou a vir também. A casa deixou de ser um cárcere de silêncio e virou um lugar onde gente vive, onde gente conversa, onde gente ri. A porta da fazenda, que tinha ficado fechada por tanto tempo, fechada quando Marlene morreu, fechada quando meu filho foi embora, fechada quando eu decidi que era mais fácil estar sozinho, agora fica aberta. E toda vez que o vento passa e bate nela, eu escuto. Escuto esperando que seja alguém chegando, alguém que precisa de pouso, alguém que a estrada trouxe. Porque aprendi que a vida não nos dá segunda chance para a gente ficar quieto de novo. A vida nos dá segunda chance para reconhecer que o silêncio é luxo que a gente não pode mais se permitir. E que quando alguém bate a porteira, descalço, perdido, com medo, desesperado, a coisa certa a fazer é simplesmente abrir a porta. Sempre abrir a porta,
Porque do outro lado tem sempre alguém que precisa. Faz 4 meses agora que Helena voltou com as filhas. 4 meses desde aquele momento em que eu escutei o barulho do carro chegando na estrada e pensei, a vida mudou de novo, agora para valer. Mas o que é interessante sobre a vida mudar é que a gente não percebe no momento em que está acontecendo. A gente só percebe depois, quando olha para trás e vê que não é mais a mesma pessoa que era. Acordei cedo como sempre. O sol ainda não tinha nascido. A casa estava silenciosa, não aquele silêncio vazio de antes, mas um silêncio preenchido. Um silêncio que contém respiração de outras pessoas. Um silêncio que significa presença. Desci para a cozinha para fazer café. Ritual de 58 anos. Água, café, fogo, espera. Quando estava coando, ouvi Helena descendo as escadas. Ela desceu devagar, porque as escadas da fazenda rangem e acordam todo mundo se a gente sobe ou desce rápido. Ela se sentou na mesa sem dizer nada. Aquilo virou ritual também, o café de 3 pessoas. Porque sim, ela bebe comigo, senta ali, e a gente fica em silêncio, mas é um silêncio diferente. É um silêncio onde 2 corpos danificados estão se reparando um ao outro só de estar próximos. Sonhou com as meninas de novo? Perguntei, porque ela tinha voltado agitada da cama 2 noites seguidas. Sonhei, respondeu. Não perguntei qual era o sonho. Aprendi que nem toda pergunta precisa ser feita. Às vezes a gente só fica ali, esperando que a pessoa resolva contar ou não. Elas estão aqui. Helena disse depois de alguns minutos. Isso é real? Às vezes acho que vou acordar e elas vão ter desaparecido de novo, como se tudo tivesse sido sonho. Eu entendo esse medo, porque passei 3 anos tendo medo de acordar e Marlene estar viva e ter que voltar a viver aquela última hora dela no hospital. Ter que reviver aquilo. Elas estão aqui, confirmei. É real. Você pode ir lá agora se quiser. Ver se elas ainda estão respirando. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Elas acordam cedo? Não. Dormem até umas 7, 8. Helena olhou para o relógio. 5:30 da manhã. Vou lá, ela disse e se levantou. Fiquei ali na cozinha sozinho, bebendo meu café, ouvindo os passos dela subindo pela escada rangente. Ouvi a porta do quarto dela abrindo. Ouvi o silêncio. E senti algo que não sentia fazia muito tempo. Gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter parado aquele cavalo naquela estrada. Gratidão por não ter virado para o outro lado. Porque virar para o outro lado era tão fácil. Era simplesmente dizer, não é meu problema, deixa ela ali, ela resolve sozinha. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas pessoas a gente deixa cair enquanto a gente passa? Meu avô dizia que o mundo divide as pessoas em 2 tipos. As que ouvem quando alguém chora e as que fingem que não escutam. Eu passei a vida toda sendo o segundo tipo de pessoa. Passava pela dor dos outros como quem passa por uma poça d'água, tentando não pisar nela, mas sabendo que a sujeira vai sujar mesmo assim. Mas naquele dia, na estrada, eu tinha decidido ser diferente. E tudo começou ali. Camila tem 16 anos. Marina tem 13. Quando chegaram aqui pela primeira vez, estavam assustadas. Não era medo do tipo que você vê. Era medo que fica dentro do corpo. Medo que congela o peito. Medo que vem de conhecer o lado ruim de quem deveria te proteger. Camila tinha os olhos de Helena. Aquele olhar que procura solução em tudo. Marina tinha o corpo de quem cresceu rápido demais, como se o mundo tivesse pedido para ela ser adulta muito cedo. Eu não sabia o que fazer com elas no começo. Como você conversa com adolescentes que você acaba de conhecer? Como você conquista a confiança de alguém que não confia em ninguém? Eu fiz o que sempre soube fazer, nada de especial. Só convidei Camila para ir comigo na cerca. Ela foi. A gente trabalhou em silêncio. No caminho de volta, ela perguntou se eu tinha filhos. Falei sobre meu filho que estava em Goiânia. Não contei histórias emocionantes. Só contei a verdade,
que a gente tinha deixado de se falar e agora estava aprendendo como falar de novo. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente e provavelmente entendia. Com Marina foi diferente. Marina não queria ir para a cerca. Marina queria ficar na cozinha. Então eu comecei a ensinar ela como fazer pão no forno de lenha. Não porque eu fosse mestre em fazer pão, longe disso, mas porque Marlene tinha ensinado e eu tinha guardado aquele conhecimento em algum lugar do corpo. Fiz a massa errada 2 vezes. Marina riu. Foi a primeira vez que a ouvi rir de verdade. "O senhor não sabe fazer pão?" perguntou ela, entre gargalhadas. "Não sei", confirmei. Mas Marlene sabia, e ela tentava ensinar eu, mas eu era cabeça dura. "Agora que ela se foi, acho que estou aprendendo com você." Marina ficou séria naquele momento. Entendeu o que eu tinha dito, que a gente às vezes aprende as coisas quando é tarde demais para usar. No terceiro fim de semana delas aqui, Camila me perguntou: "O senhor gostava de minha mãe desde o princípio? A gente estava consertando a cerca, eu estava ajustando um arame farpado e ela estava segurando a madeira. Pensei antes de responder, porque aquela era uma pergunta que merecia honestidade." "Não", falei. "Eu gostava de uma pessoa que estava precisando de ajuda." Depois, aos poucos, fui começando a conhecer quem ela era. E quando conheci, descobri que havia muito o que gostar. "Meu pai não era assim", ela disse olhando para o arame. "Meu pai gostava de minha mãe, só quando ela era como ele queria que ela fosse. Aquele era um tipo de sabedoria que ninguém deveria ter que aprender. Mas Camila tinha aprendido, porque tinha crescido vendo isso, porque aquele era o normal para ela. Seu pai não sabia o que perdia", falei. "Eu tenho medo", ela disse de repente. "Tenho medo de ficar como minha mãe, de permitir que alguém me faça ficar pequena." Parei o trabalho e olhei para ela. "O fato de você ter medo disso já significa que você não vai ficar", falei. "A gente só cai nas mesmas buracos quando não está prestando atenção. Você está prestando atenção." Ela assentiu devagar. Naquele momento eu entendi que ser pai, ou ser algo parecido com pai, não é sobre ensinar as coisas certas. É sobre estar presente quando alguém está aprendendo a distinguir certo de errado. Meu filho começou a vir na fazenda todo fim de semana. Primeiro era porque ele sentia obrigação. Depois virou porque ele queria. Seu nome é Ricardo. Tem 35 anos. Trabalha em uma agência de marketing em Goiânia. Tem uma namorada chamada Paula que é advogada. Quando era criança, ele costumava ficar deitado na varanda comigo e a gente ficava em silêncio observando o pôr do sol. Aquilo era suficiente. Nós dois éramos felizes só em estar ali. Depois, quando ficou adolescente, eu deveria ter começado a conversar de verdade com ele. Deveria ter perguntado sobre sonhos, medos, garotas. Mas eu não perguntei. Eu estava dentro de mim mesmo. Então ele cresceu pensando que pai não era alguém com quem você conversava. Era só alguém que estava ali fisicamente, mas longe mentalmente. Quando ele foi para a cidade, quando começou a vida dele própria, foi natural que a gente se afastasse. E eu nunca tentei consertar aquilo. Eu só deixou ser assim. Mas agora, aqui na fazenda, com Helena e as meninas, com a casa cheia de vida, Ricardo estava olhando para mim diferente, como se estivesse vendo alguém que ele não conhecia. "E pai, o que aconteceu com você?" perguntou uma noite quando a gente estava na varanda sozinhos. "O que você quer dizer?" "Você está diferente. Você fala. Você ri. Você está aqui, presente. Aquela história de Helena, de como você parou o cavalo e decidiu ajudar. Aquilo não é você." Eu respirei fundo. "Talvez fosse sempre eu", falei. Só que eu estava dormindo. Dormindo tão profundo que não conseguia nem ver que estava dormindo. "Mãe tentava te acordar", ele disse. Nos últimos anos ela falava isso, que você estava longe demais, que nem ele na mesma cama conseguia alcançar você. Dói ouvir isso. Dói porque é verdade. "Eu sei", falei.
E eu sinto muito que você cresceu com um pai que estava ali, mas não estava. Sinto muito que quando ela mais precisava que eu fosse presente, eu estava longe demais para chegar. Ricardo respirou fundo. Ela gostava de você, ele disse. Mesmo quando você estava longe. Ela continuava achando que você era uma boa pessoa. Ela era muito generosa. Ela era, confirmou ele. E ela gostaria de ver isso, de ver você acordado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, meu filho me abraçou. Não era um abraço de despedida. Era um abraço de reencontro. Depois que Helena chegou, outras pessoas começaram a chegar. A primeira foi uma mulher chamada Josefa. Apareceu caminhando pela estrada um dia qualquer de segunda-feira, com um menino de 5 anos pendurado na mão. O menino estava magro de um jeito que era preocupante. A mulher tinha olhos vermelhos, de quem tinha chorado por muito tempo. Eu estava consertando a cerca quando os vi. "A gente pode descansar aqui?" perguntou ela, com uma voz que tremia. Eu reconheci aquela voz que vinha de um lugar muito profundo de desespero. "Claro", falei. 10 minutos depois, Josefa e seu filho estavam na cozinha comendo o pão que Marina tinha feito. Josefa tinha saído de um relacionamento abusivo. Tinha nada com ela. Tinha só esperança de que em algum lugar do mundo houvesse alguém que não pedisse nada em troca de ajudar. Ela ficou 2 semanas conosco. Depois, conseguiu um trabalho em uma fazenda vizinha, mas deixou uma cicatriz boa. Deixou a lembrança de que aquela porta aberta não era só para Helena. Depois veio um senhor chamado Antônio. Tinha perdido a esposa e estava vivendo na rua porque o filho o tinha colocado para fora. Aquele filho que preferia não ser visto carregando um pai velho que não era mais útil. Antônio ficou conosco 1 mês, trabalhou na fazenda, comeu bem, recuperou um pouco da dignidade que tinha perdido. Quando foi embora para ficar com uma filha que tinha em Tocantins, ele me abraçou e chorou. "Você me salvou", ele disse. Mas não era verdade. Eu não tinha salvado ninguém. Só tinha aberto a porta. Tem uma coisa que eu queria contar. Tem dias que eu vejo Marlene, não tipo assombração, nada assim. Mas tipo, ela está ali em algum canto da minha visão, observando. Ontem eu estava consertando aquele arame farpado do Pasto Norte, porque nunca termina, sempre há algo que precisa consertar. E senti ela ali, senti o cheiro de seu perfume, aquele perfume simples que ela sempre usava. Parei de trabalhar e fui para a varanda. Sentei na cadeira que era dela e conversei com ela. "Meu Deus, Marlene", falei. "Olha que eu descobri como viver depois que você se foi." E foi estranho, porque senti que ela estava rindo. Não era uma risada brava, era uma risada doce. Aquela risada que ela tinha quando eu fazia algo bobo, mas bem intencionado. "Você sabia", continuei. "Você sempre soube que eu estava dormindo. Tentou me acordar de todos os jeitos, com paciência, com frustração, com um amor que eu não sabia nem como receber. Sentei ali na cadeira dela e chorei. Chorei porque tinha perdido tempo. Chorei porque ela não estava mais aqui para ver que eu tinha acordado. Chorei porque ela tinha morrido, achando que tinha falhado comigo. Mas depois, quando o pranto passou, eu senti paz, porque eu tinha entendido uma coisa. Marlene tinha plantado aquela semente de bondade, de abertura, de humanidade. Ela tinha plantado aquilo em mim todos os dias que a gente esteve junto. E quando ela morreu, aquela semente dormiu. Dormiu por 3 anos. Mas quando eu encontrei Helena, quando eu escolhi parar o cavalo, aquela semente acordou e começou a crescer. Então talvez Marlene não tivesse falhado. Talvez ela tivesse plantado exatamente na época certa, para que quando eu mais precisasse, aquilo estivesse ali. Paula, a namorada de Ricardo, veio pela primeira vez quando fez 2 meses que Helena estava aqui. Ela é uma mulher forte, daquele tipo que você vê que tomou decisões na vida e as mantém. Advogada, inteligente, bonita do jeito que algumas mulheres são bonitas.
Não porque tem rosto bonito, mas porque tem presença. No primeiro dia que ela chegou, ela passou 1 hora conversando com Helena na cozinha. A gente não soube o que elas estavam falando. Mas quando saíram, Helena tinha um olhar diferente. À noite, Paula me chamou para conversar. Helena tem um caso muito forte contra o marido, disse Paula. Se ela quiser, a gente pode processar ele por estupro marital, abuso doméstico, apropriação indébita, abandono de lar. Ele vai ficar preso. Ela quer isso? Perguntei. Ela não quer que ele fique preso, respondeu Paula. Ela quer que ele não machuca mais ninguém, e para isso, talvez seja necessário que ele fique preso. Eu entendi. Porque Marlene tinha uma irmã que foi abusada por um homem que nunca foi preso. E a gente ficou conhecendo aquele homem. Via ele na rua. E ele nunca teve que responder por nada. Então faz o que você acha correto, falei para Paula. No mês seguinte, uma acusação foi feita. Depois outra. Depois, mais uma. Porque aparentemente o deputado tinha feito aquilo com mais de uma mulher. Quando finalmente foram prendê-lo, foi em uma sexta-feira à noite. Assaltou todos os telejornais. Deputado respeitado caiu. Ministério Público investigando. Helena ficou em silêncio naquele dia. Mas era um silêncio diferente. Ele não vai poder machucá-las mais, falei para ela quando a encontrei na varanda. Não, confirmou. Ele não vai poder, e nós não falamos mais sobre aquilo. Tem uma coisa que ninguém te avisa quando você fica velho. Você não muda tão rápido quanto você pensa. Você acorda esperando que aos 60 anos você seja uma pessoa completamente diferente. Mas a verdade é que aos 60 você está basicamente fazendo as mesmas coisas que fazia aos 40. Só que tudo dói mais. Meu joelho começou a reclamar quando o inverno chegou. Meu coração começou a fazer aqueles bates estranhos quando eu subia a escada muito rápido. Minhas mãos começaram a não responder tão bem quanto antes. Um dia, conversando com Ricardo, ele disse: "Pai, você deveria ver um médico." "Para quê?" perguntei. "Já sei que estou ficando velho." "Para saber exatamente como você está envelhecendo," respondeu ele, com aquela lógica que herdou de mim e que eu sempre odiei que ele tivesse. Fui ver um médico. Ele me disse que eu tinha pressão alta, que meu coração estava um pouco acelerado, que eu precisava tomar remédio, que eu deveria andar mais. Eu comecei a andar mais. Nas tardes, quando o calor baixava, eu caminhava pela propriedade inteira. E Helena começou a ir comigo. A gente caminha em silêncio. Às vezes, ela me conta sobre as filhas. Às vezes, ela me conta sobre o sentimento de ter recuperado a vida. Às vezes, ela só fica quieta, respirando, existindo. "Eu nunca imaginei que chegaria aqui," ela disse uma tarde, "que eu seria alguém caminhando em uma fazenda, de mão dada com um homem que é de bem com a vida. Que minhas filhas estariam aqui, rindo, dormindo em segurança." "Você merecia isso," falei. "Talvez," respondeu. "Mas merecer não é o mesmo que ter. E eu tenho agora. Consegui não por merecer, mas porque você parou o cavalo. Tem uma filosofia que o advogado me falou uma vez. Ele diz que a gente passa a vida toda tentando se proteger, construindo muros, criando distância. Fingia que não precisamos de ninguém. E aquele é um tipo de segurança. Você fica seguro, ninguém te machuca, mas também ninguém te toca. Eu tinha feito aquilo por 55 anos. Construí um muro tão alto e tão grosso que nem minha própria esposa conseguia atravessar. Mas quando eu parei aquele cavalo, quando eu reconheci que Helena precisava, eu abri uma porta naquele muro. E quando você abre uma porta, você não consegue fechá-la completamente de novo. Quer dizer, você consegue, você pode fechar a porta e trancar, mas você sabe que ela está ali. Você sabe que do outro lado tem o mundo. E é difícil fingir que a porta não existe depois que você a abriu. Então aquela porta continuou aberta, e continua aberta. E agora tem gente entrando e saindo. Tem barulho, tem risco.
tem a possibilidade de eu ser ferido de novo, mas tem também vida. Quando Marlene morreu, eu pensei que nunca mais ia viver, que ia apenas existir, que os anos que restassem seriam anos vazios, dias vazios, horas vazias. Mas a verdade é que a gente nunca deixa de poder viver. A gente só esquece como. Helena me ensinou de novo. Faz 2 meses que isso aconteceu pela primeira vez. A gente estava na cozinha depois de jantar e Marina estava contando sobre um menino que tinha se interessado por ela na escola. Pai, ela falou, olhando para mim. O que você acha? Eu congelei. Não literalmente, mas por dentro congelei. Porque não era meu, mas era meu também. Acho que você deveria ficar perto dele um pouco, ver como ele realmente é, falei. Algumas pessoas são diferentes quando estão perto dos outros do que quando estão sozinhas. Ela assentiu, como se eu tivesse dito a coisa mais sábia do mundo. Depois disso, ela começou a me chamar de pai. Não Ricardo, não senhor Sebastião. Pai. Camila levou mais tempo. Ela era mais cuidadosa com as palavras. Mas uma tarde, quando a gente estava na cerca, ela me perguntou: Pai, você acha que eu deveria estudar direito? E eu soube naquele momento que tinha virado pai sem ninguém ter me perguntado. Tinha virado pai só porque escolhi estar presente. O advogado chamou 1 semana atrás. Seu caso foi finalizado, ele disse. Qual caso? Perguntei. Eu não tenho um caso. Não, mas você tem um. Porque a gente conseguiu uma coisa interessante. A gente conseguiu que a custódia das filhas fosse transferida completamente para Helena. Nenhuma necessidade de supervisão judicial. Nada. Ela é a tutora legal dela. Aquilo significava que Camila e Marina podiam ficar aqui. Definitivamente. Sem medo de terem que voltar. Quanto você gasta com tudo isso? Perguntei para o advogado. Ele me deu um número. Era um número alto. Muito alto. Eu vou pagar, falei. Você já pagou, respondeu ele. Você pagou no momento em que parou aquele cavalo e reconheceu que alguém precisava de ajuda. Essa é a renda mais valiosa que existe. Esse é o tipo de renda que o universo cobra juros pesados. Eu não entendia completamente o que ele estava dizendo, mas entendia a parte sobre ter pago. Tem dias que eu não reconheço minha própria vida. Acordo, ouço as meninas conversando na cozinha. Helena já está fazendo café. Ricardo desceu da cama com Paula e eles estão conversando sobre algo que planejam. A casa tem barulho. Tem vida, tem movimento, meu corpo ainda dói, meu joelho ainda reclama, meu coração ainda bate de forma estranha, às vezes, mas minha vida não dói mais. Você sabe quando você tem uma ferida que dói por tanto tempo que você esquece que era ferida? Você acha que é só o jeito que o corpo é? Aí, quando aquela ferida finalmente cicatriza, você percebe que tinha estado com dor sempre. Minha vida era uma ferida aberta, e agora não é mais. Donas, as pessoas me perguntam às vezes, você não sente medo? De que algo ruim vai acontecer? De que você vai perder elas? E a resposta é sim, eu sinto medo. Mas o medo de perder alguém que você ama é melhor que a certeza de não amar ninguém. Tem uma coisa que mudou completamente em mim. Antes, eu passava as noites pensando em coisas que eu tinha feito errado. Coisas que não disse a Marlene. Maneiras que poderia ter tratado meu filho melhor. Oportunidades que deixei passar. Aquilo era uma espécie de tortura. Mas depois, quando você começa a fazer as coisas certas, quando você começa a estar presente, quando você começa a dizer as coisas que importam, aquele tipo de remorso diminui. Não desaparece completamente, porque arrependimento é parte de ser humano. Mas diminui. Agora minhas noites são diferentes. Eu deito na cama pensando em coisas boas. Pensando em como Camila riu quando a gente estava consertando a cerca. Pensando em como Marina me chamou de pai. Pensando em como Helena dorme tranquila agora, sem pular na cama de repente assustada. Aquilo é paz.
paz é um luxo que eu nunca pensei que teria. Aqui na fazenda, a gente pensa muito em morte, porque morte é algo que está perto o tempo todo. A gente vê animais nascer e morrer. A gente vê estações morrerem para que outras nasçam. A morte faz parte da vida rural de um jeito que não faz parte da vida na cidade. Quando Marlene morreu, eu pensei que aquele era o fim. Que a morte era uma parede que você bate e não consegue passar. Mas agora eu entendo que morte é mais como uma porta giratória. Alguém sai e alguém entra. Alguém morre e a gente aprende a viver de novo por causa disso. Marlene morreu e isso me acordou. Não imediatamente, levou tempo, mas a morte dela foi o que finalmente me quebrou. E quando você se quebra, você consegue se remontar de um jeito diferente. Às vezes melhor. Tem gente que acha que mudança é algo que acontece rápido, de repente. Tipo um clique. Mas não é. Mudança é lenta. É como a terra erodindo. Você não vê acontecendo, mas depois de anos você olha e vê que mudou. Eu sou diferente do Sebastião que encontrou Helena naquela estrada? Sim. Mas não sou diferente porque uma coisa mágica aconteceu. Sou diferente porque todas as noites, durante 4 meses, eu escolhi estar presente. Escolhi conversar. Escolhi não fechar aquela porta novamente. Cada pequena escolha, cada pequeno momento, cada pequena conversa, aquilo tudo junto virou transformação. Meu filho, percebi isso. Você não é a mesma pessoa que eu deixei quando saí daqui, ele disse a semana passada. Não, confirmei. Mas eu sempre fui essa pessoa. Eu só estava dormindo muito fundo. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Sebastião de 3 anos atrás, aquele que estava sentado naquela varanda, sozinho, bebendo café, esperando a morte chegar, o que eu diria para ele? Eu diria, a porta está trancada, mas um dia alguém vai bater nela e você vai ter que tomar uma decisão. Você pode fingir que não escutou, você pode virar para o outro lado, você pode dizer que não é seu problema. Ou você pode abrir a porta. Se você abrir a porta, você vai sofrer. Você vai se machucar. Você vai ter que sentar com seus arrependimentos e seus erros e tentar ser melhor. Mas você também vai viver. Você vai escutar uma garota rindo. Você vai ver um homem velho recuperando sua dignidade. Você vai conhecer pessoas que você nunca teria conhecido. Você vai descobrir que ainda consegue amar alguém. Você vai descobrir que ainda consegue ser amado, e tudo aquilo vai valer a pena. Ontem eu estava consertando aquela maldita porta da frente, porque ela rangeu desde que a casa foi construída, e percebe que não conseguia consertá-la, porque ela era nova original, porque a casa já tinha mais de 50 anos, porque algumas coisas não conseguem ser restauradas, elas só conseguem ser mantidas funcionando. Então deixei ela rangendo. E quando o vento bate e ela range, eu escuto. E quando escuto, lembro de Helena chegando. Lembro de Josefa e seu filho. Lembro de Antônio. Lembro de todas as pessoas que passaram por aquela porta que eu deixei aberta, aquela porta que não vai fechar mais. Tem uma coisa que eu aprendi que se chama esperança. Esperança não é a mesma coisa que otimismo. Otimismo é achar que as coisas vão dar certo. Esperança é acreditar que mesmo que as coisas deem errado, vai ter significado. Eu passei 55 anos sem esperança. Agora eu tenho. Agora eu acordo todo dia esperando que algo bom vai acontecer. Esperando que alguém vai bater aquela porta que range. Esperando que a gente vai conseguir ajudar. Esperando que a gente vai conseguir fazer diferença. E cada dia que passa, essa esperança cresce um pouco mais. Uma coisa que ninguém diz é que quando você muda uma pessoa, você muda o mundo, porque aquela pessoa vai mudar outras pessoas. Camila, que eu ajudei, agora está pensando em estudar direito para ajudar outras mulheres como sua mãe. Marina está pensando em ser professora. Para que ninguém tenha que crescer sem alguém que creia nela,
Helena está ajudando outras mulheres que fogem de relacionamentos abusivos. Ricardo está começando a tratar as pessoas de forma diferente no trabalho porque ele viu seu pai mudando. Aquela ação que eu tive, parar o cavalo, aquela ação está ecoando no mundo. E eu nunca vou saber o tamanho total daquele eco. Mas eu sei que é grande. Uma coisa que eu estou pensando agora, com 60 anos, é em morte. Não de forma macabra, mas de forma clara. Eu vou morrer. Todos a gente vai, mas agora quando eu morro, eu vou deixar para trás uma casa que tem vida, uma casa que tem pessoas que estão bem, uma casa que foi aberta para outras pessoas. Eu vou deixar um filho que me conhece, que sabe que eu fui imperfeito, mas que tentei no final. Eu vou deixar 2 filhas que aprenderam que tem gente boa no mundo. Eu vou deixar uma mulher que sabe que pode confiar em alguém. Quando Marlene morreu, ela deixou um marido quebrado, uma casa vazia, um filho que não sabia como lidar com aquilo. Quando eu morrer, vou deixar algo diferente. Vou deixar cura. É uma terça-feira de tarde. O céu está daquele azul que só existe no interior, sem nuvem, sem ameaça, só azul. Helena está na cozinha cozinhando. Marina está estudando para uma prova. Camila saiu para caminhar com o menino da vizinhança. Ricardo e Paula saíram para a cidade. Dona Rosa está limpando. E eu estou aqui na varanda, naquela cadeira que era de Marlene, olhando para aquela estrada vermelha. A estrada que trouxe Helena. A estrada que é responsável por tudo que mudou. Aquela estrada continua vazia. Continua vermelha, continua esperando. E toda vez que olho para ela, eu me lembro de escolhas, de como uma escolha, parar o cavalo, abrir a porta, muda tudo. De como a vida não acontece em grandes momentos. Acontece em pequenas escolhas, em pequenos gestos, em pequenas aberturas. Eu parei o cavalo, eu abri a porta e a vida começou de novo.